Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui no Ciência Universalista. E hoje vamos falar sobre uma questão de conceitual entre o que seria plano espiritual e plano físico, tá? Em diversas vertentes de estudos, diversas ideologias, religiões, nós ouvimos bastante essas expressões, e o que eu noto é que existe meio que um estudo diferenciado para ou seja, um estudo sobre planos espirituais e um estudo vinculado aos planos físicos, né? E eu queria questionar hoje com vocês, pensar juntamente com vocês, o que seria cada um para a gente procurar semelhanças e diferenças nesses dois conceitos, tá? Então vamos lá, primeiro entender um pouco o que a gente chama por plano físico. Plano físico é uma expressão que a gente utiliza para essa dimensão de realidade que a gente experimenta. Essa aqui, essa dimensão física, né? O que a gente chama de dimensão material. Que é todo o universo visível, todo o universo palpável, todo o universo que a gente interage nessas circunstâncias atuais. Todas as dimensões, além desta dimensão, além desta realidade, dimensões essas que a ciência briga, pesquisa, né, com ela mesma, é muito difícil um estudo que leve a uma prova concreta, uma prova real de que existam essas outras dimensões, tá? Materialmente falando. Se estamos imersos em um contexto nas três dimensões, você dizer que existe uma outra é bem difícil. É a mesma coisa que uma conversa de pessoas deficientes visuais, pessoas cegas. Imagina elas descobrirem que existem cores. Então eu associo muito a realidade, a experimentação, a percepção de outras dimensões com as nossas percepções diretas. A ciência está desenvolvendo mecanismos, sensores que consigam captar essas outras dimensões. Por exemplo, a gente não vai muito longe. A própria dimensão micro-ondas, né? Se a gente for analisar pelos nossos sensores, pelo nosso equipamento chamado corpo humano, a gente não vai vislumbrar a realidade dos micro-ondas. Mas se você colocar um óculos que você consiga enxergar todas as ondas micro-ondas, certamente você vai enxergar o planeta de uma outra cor, as coisas de uma forma muito diferente, tá? E vai enxergar muitas coisas que a gente não está enxergando ou sentindo nesse ambiente. Então, apesar de ser uma outra dimensão, a dimensão dos micro-ondas, por exemplo, ele está em nosso universo material, visível. Ele está nesse mesmo espaço-tempo, nesse mesmo local do universo, está aqui conosco. O que diferencia é que não conseguimos enxergar. Mas o universo das ondas micro-ondas ainda está contido na nossa realidade. A gente consegue experimentar, a gente consegue mensurar, utilizar. Então ainda não seria uma outra dimensão no sentido desse contexto de plano físico e plano espiritual. Mas a gente escuta bastante, principalmente em religiões, que quando você deixa de viver, quando você morre, as consciências, os espíritos, as almas vão para o plano espiritual. Eu sempre me questionei bastante. O que danado é plano espiritual, né? E aí, em algumas religiões, algumas doutrinas, a gente ouve inferno, céu, purgatório, umbral, as zonas abissais, nosso lar, né, colônias espirituais, plano astral, tal, aquela coisa toda. Aí interessante, um bocado de lugar aqui ali pegando fogo, com um gramado para coçar coelhinho, né, aquela coisa toda. Aí eu questionava, vem cá, se existe umbral, ele está onde? Aí existe até alguns desenhos do planeta Terra como se fossem camadas de cebola, né? Mas eu ainda fiquei, mas é um local? Por exemplo, existe o Vale dos Suicidas. Eu falei, tá bom. Galera que se mata, todo mundo se encontra. Ó, a galera se matou, pega a direita, é ali que a galera dos suicidas ficam. Tem o vale ali também dos drogados, o vale do não sei o quê. Eu falei, não estou entendendo, velho. Como é que funciona essa dinâmica, esse mecanismo? A consciência morre e como é que ela vai parar lá, né?
E aí isso começou a me fazer refletir e no meio filosófico eu vi o seguinte, não, essas regiões, umbral ou não sei o que, não são regiões, não são locais, são estados de espírito. Eu não entendi nada, né? Continuei sem entender, mas eu carreguei a sementinha da informação. Estado de espírito. Que de estado de espírito eu penso? O cara está alegre, o cara está feliz, a gente atribui aos nossos sentimentos, até mesmo às nossas emoções, que estão atribuídas à nossa consciência. Agora, o que seria um estado de espírito para fazer o cara estar num umbral, num lugar, ou na densidade diferente da outra, numa realidade, num plano diferente do outro, né? E aí a gente vai trazendo um pouco do conceito da física. E a gente sempre lida o universo falando de energia, falando de frequência, falando de vibração. E de velocidade, de tempo também. Então, nesses conceitos, eu comecei a pensar nessa frase. Umbral é um estado de espírito. Estado. Estado, quando você analisa o estado dos componentes, das moléculas, você lida o quê? Com frequência, com vibração, com energia. Então, o que muda um estado físico da água para o estado gasoso da água? É justamente a energia que as moléculas contêm, seus movimentos. Quanto mais energia você dá para as moléculas, mais elas vibram, mais elas se afastam e mudam de estado. Então, o estado gasoso, as moléculas são muito agitadas, muito rápidas, né? e estão bem espaçadas. No estado líquido já estão mais próximos, uma vibração menor, no sólido menor ainda, mais próximo. Então, grosso modo, a gente vê que muda a frequência energética de cada estado, sendo que em um espectro grande de frequências ainda estamos no mesmo plano, que é o chamado plano material, onde existem diversos estados. E eu comecei a pensar, tá, então o nosso plano físico, o nosso plano material, aquele que a gente consegue interagir, ele certamente existem barreiras, chamadas eventos horizontes. São barreiras, são limites de percepção, de frequência, onde nesse intervalo existem infinitos estados, tá? Estados da matéria, estados da consciência, ou seja, é aquela questão, entre 0 e 1 existem infinitos números, mas de 0 a 5 existem então 5 infinitos números. Na verdade tudo é infinito, então estamos lidando agora com o conceito fractal da coisa. E aí eu, tá, beleza, o fractal, aquela coisa começou a ficar interessante, aquela visão de um universo diferente. E aí eu comecei a pensar, peraí, então as coisas não são tão diferentes assim. Falando em estado físico da água, vou pedir uma licencinha. Me ensinaram que deve beber água. E é bom demais. Então, eu comecei a pensar, peraí, plano físico. Porque a gente fala, primeiro que para falar de plano espiritual tem que se ajeitar todo, né? Plano espiritual, irmãos, né? Já plano físico, não sei o que, as moléculas, átomos, você tem que falar quântico, né? Para poder ficar legal. E tinha essa diferença. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa estranha nisso aí, né? Tem alguma coisa estranha, porque principalmente isso a gente vai gravar um outro vídeo e falar um pouco melhor, que nos estudos o pessoal termina separando bem quando a gente fala de espíritos e de extraterrestres. Então nisso tem até uns visitantes aqui, vocês podem ver. E aí fica essa coisa diferente, estudos diferentes, ufologia, espiritualidade e tal, né? Então, boa, beleza. Então, gente, o que eu encaro por ser um plano espiritual? São todos aqueles planos que não são o nosso. O que não é daqui, o que não é do plano físico, isso aqui que a gente está interagindo diretamente, a gente pode chamar de plano espiritual. Então você quer dizer que não existem extraterrestres? De tudo são espíritos? Aí a gente vai puxar, vamos pensar, vamos refazer os nossos conceitos. O que é espírito para você? Tá? Espírito, para mim, é praticamente um sinônimo de consciência. Tá? O elemento pensante. Rodrigo é um estado da minha consciência, certo? De quem sou eu. Então é um momento de mim, meu, de quem sou eu. E quem é você? Sei lá, atualmente eu uso o nome Rodrigo. Você pode chamar de vários nomes e eu posso te responder, ou da blusa vermelha, ou maluco, entendeu? Então, sou eu. Eu sou eu. E Rodrigo é esse estado
de consciência. Então é um estado. Então hoje eu tenho uma frequência, eu tenho uma assinatura energética que define o meu estado. O estado condensado aqui na 3D, na superfície da Terra, que eu estou em harmonia com a frequência do planeta também, em ressonância. Então o Rodrigo agora está assim. Quando o Rodrigo morre, desencarna, e isso vai acontecer certamente um dia, a minha consciência vai sair desse estado e vai mudar o seu padrão energético e vai para outro, tá? Então eu vou para o plano espiritual. Mas é um plano só? Não, são infinitos planos, tá? Planos espirituais, outras dimensões, universos paralelos, isso tudo para mim é sinônimo. É só dizendo que não está nesse plano que estamos habitando agora, nesse exato momento. Então, a gente termina misturando as coisas e o que eu quero chegar à conclusão para vocês é que plano espiritual e plano físico é a mesma coisa. É só uma referência. Por exemplo, não, Rodrigo, não tem nada a ver, porque uma consciência, um extraterrestre, um ultraterrestre ou um espírito desencarnado, ele passa por dentro da gente, por dentro das coisas. Então ele é do plano não físico, é do plano imaterial. Gente, é não físico pra gente, tá? Quantos relatos a gente vê aí de consciências que estão em outros planos e vai, vou correr e atravessar a parede, ó, dá de cara com a parede, pô, por que eu não estou atravessando a parede? Porque você está na mesma vibração, ou melhor, você está no mesmo intervalo de estados daquela dimensão, ou seja, você vai interagir com aquele elemento. Mas se eu aqui agora, minha consciência, o Rodrigo, for para uma outra dimensão, ainda estando aqui, pode ser que eu passe por dentro das coisas, seja só uma visão, certo, naquele espaço e volte para cá. Não interajo só, estou ali, ó, passando por dentro da parede e tal, como fosse uma visão aqui do jogo do videogame, né? Olhando tudo. Mas não necessariamente o material é só isso aqui. Então o material passa a ser aquela dimensão onde você interage com aquelas energias. Então esse copo aqui, eu consigo pegar ele, carregar, tá? Mas se existe um copo em uma outra dimensão e você faz parte daquela outra dimensão, você vai pegar e carregar da mesma forma. Não vai conseguir pegar o meu copo e nem eu vou pegar o copo dele. Mas todos os planos são físicos. Mas são planos físicos para as suas realidades. Então, nós podemos interagir não fisicamente, ou seja, interagir de uma maneira diferente, ao que chamamos muito de espiritual ou sobrenatural, e podemos interagir de uma forma direta, uma forma em ressonância, uma forma dentro daquele espectro de frequência energética daquela realidade. Ou dentro daquele universo paralelo, você vai estar vivenciando, experimentando aquilo ali. Então vai ser uma interação direta. Mas indiretamente a gente sabe que existe essa comunicação, essa relação entre N infinitas realidades juntas. Normalmente temos mais consciência, mais acesso a realidades, a dimensões mais próximas. Mas sabemos, temos a intuição de que existem infinitas. Isso por probabilidade, por matemática, por geometria, ou por sua intuição, ou por história, por relatos, tudo está convergindo para essa informação. Então, quando a gente falar de plano físico, plano espiritual, plano não material, nós vamos estar só falando de um referencial em relação a você, em relação a algo. Mas no universo, no multiverso fractal, vamos ver que os elementos são os mesmos. Tá? O que vai diferenciar é só mesmo o referencial. Então, qual é a minha intenção nesse breve vídeo? É a gente começar a reavaliar os conceitos que a gente tem, as premissas que a gente carrega, numa certeza de que não, o Rodrigo está falando a maior asneira da galáxia. Plano espiritual é uma coisa, plano dos extraterrestres é outra. Tá, gente? Quando eu ouço isso tudo, vertentes religiosas, vertentes espiritualizadas, vertentes ufológicas, vertentes céticas, vertentes da física, da química, vertentes da psicologia, da consciência, eu enxergo a mesma coisa. Parece que os estudos esquecem que vivemos no mesmo universo, tá? Com N dimensões, com N camadas. Então, vamos começar a puxar uma roupagem que eu chamo de universalista e enxergar a congruência, enxergar a semelhança
a convergência dessas informações a conceitos mais simples. Como eu gravei recentemente o vídeo enfeitando o pavão. Vamos parar de enfeitar pavão. Aquela pavão, aquela ave já é muito bonita para estar carregando enfeite. Então é simples. Tá? Vivemos um universo, um multiverso fractal, holográfico, como queira chamar. Basta universo para mim. E nesse universo existem infinitas realidades, ou seja, infinitas dimensões, onde a consciência ela experimenta através do tempo infinitas dimensões também, e isso tudo fica agregado àquela consciência. E que existem interações entre dimensões diferentes. Tá? Então, deixo aqui essa sugestão de rever os conceitos, de avaliar o que é um plano físico e um plano espiritual, plano de extraterrestre, plano de espírito, espírito extraterrestre. Estamos falando da mesma coisa, estamos falando de consciências, estamos falando de dimensões diferentes. Tá legal? Isso aí a gente vai sentindo mais em casa, vai sentindo mais próximo e vamos abraçando aí grandes ideias e abrindo nossa mente. E isso é um treinamento para estarmos preparados para lidarmos com novas realidades sem aquele choque, porque a coisa não é tão diferente. Tá bom? Então valeu, gente. Até daqui a pouco. Grande abraço. Tchau, tchau.